Vamos lá, amigão, do início aqui. Ó, o seguinte. No momento que tu injetou o sinal com o New Tecnoscópio, né? No CKP tá aqui ele. Aqui, CKP, aqui. Tu testou, vamos lá do princípio. Tem 12 volts? Tem. Tem negativo? Tem. O sensor tá mandando um sinal tipo Hall para central, que é aqui o sinal do CKP no pino 1. Tá, perfeito. Então você vai testar aqui. A alimentação da bobina? Tem. Os pulsos estão funcionando? Estão. Canister está funcionando? Válvula de partida frio, etc. Tá? Ok, o carro pega. Beleza. O carro pegou. Aí você diz que o carro morre. Na hora que o carro morre, injeta o sinal do New. Ou seja, o New vai fazer a mesma coisa do CKP, cara. Então, se o New vai fazer a mesma coisa do CKP, ele vai injetar o sinal lá no CKP no pino 1, certo? No pino 1 do CKP, cadê ele? CKP tá aqui. Vai injetar sinal no pino 1 do CKP, não é isso? Então é no sensor de fase, desculpa. Cadê o CKP? O CKP é ruim de olhar assim. Ah, tá aqui, desculpa. Pronto, vai injetar sinal no pino 1 com o New. Se você injetar sinal, cara, o bico tem que pulsar e a alimentação da bobina vai estar correta junto com os bicos, certo? Então os bicos tem que pulsar, consequentemente a bobina também tem que pulsar. A bobina, que ela tem que pulsar, cara, porque o pulso dos bicos que a central libera é junto com a da bobina. Beleza, junto no modo de falar, certo? Porque tem um tempo de defasagem aí. Mas pronto, se você injetou o New e a bobina não pulsou, cara, aí remete um problema da bobina. Mas é um problema da bobina? Não necessariamente. Esse carro, cara, ele cria um mapa de injeção. A partir do momento que tá tudo ok, ele cria um mapa de injeção onde, se você der um problema no sensor de rotação, ele funciona pelo sensor de fase. Ele lê o sensor de fase e já tem um mapa criado na memória. Então ele vai funcionar pelo sensor de fase. Se ele der um problema no sensor de fase também, ele funciona pelo CKP. Se ele der um problema no CKP e no sensor de fase, ele ainda continua pegando com código de falhas, certo? Por quê? Porque a central criou um mapa de injeção. Agora, se você desligar a bateria e resetar, apagar o mapa de injeção, ele não pega se os dois sensores não tiverem ok. Os dois sensores têm que estar ok. E mesmo que ele pegue sem ter criado ainda um mapa de injeção anterior, ele pode ocorrer isso que você está falando. Então, primeiro deveria criar um mapa de injeção, a central tem que criar um mapa de injeção dela, para depois ela ignorar os dois sensores, caso ele dê problema, entendeu? Então você tem que criar um mapa, colocar o scanner e criar o mapa de injeção dela de novo, ou andando, entendeu? Funcionando o carro andando, ou pelo scanner. Vai haver o procedimento aí, dependendo do teu scanner, certo? Então, criou o mapa de injeção, cara, pode desligar o CKP que o carro vai pegar. Pode desligar o CMP, que o carro vai pegar. Pode desligar os dois, o carro também pega, porque já foi criado um mapa de injeção. Mas se não tiver sido criado o mapa de injeção ainda, na falta de um desse, o carro não pega ou pega com dificuldade. Ou pode pegar e morrer, certo? Ponto. Então, este é o funcionamento da central, cara. Aí, em cima disso que eu falei, você vai verificar na hora que o carro morre, o que é que está acontecendo. Se o seu CKP não é original e não criou o mapa ainda de injeção e está ocorrendo todo esse problema, entendeu? Ou se o mapa de injeção ainda não foi criado, independente dos dois sensores, e o carro também continua com a mesma falha, morrendo quando esquenta, porque não tem explicação para o ventilador entrar 2, 3 vezes e o carro morrer, a não ser que a central esteja com problema depois de um superaquecimento dela, né? Ela está aquecendo o drive lá dentro depois de um determinado tempo e o drive corta a bobina. Mas se esse for o caso, pode ser um defeito da central porque realmente chegou a dar um problema por causa de uma bateria ruim, sei lá, ou porque a bobina está entrando em curto em determinado momento. Então é o caso de você testar. Mas eu começaria botando o sensor de rotação original para criar o mapa de injeção todo, para depois você começar esse diagnóstico da bobina. E não levar a central para fazer um diagnóstico à toa. Porque pode o cara testar a central lá, na hora que ele testar a central dá boa. Mas aqui no seu carro é depois que esquenta, umas 2, 3 vezes o ventilador. Agora, não há explicação dos ventiladores disparar e interferir na central em relação ao corte da bobina, entendeu?
Verifica dessa forma aí.